O microfone de campo difuso, ele tem uma compensação um pouquinho diferente, porque ele vai ter o som vindo de uma direção, da outra e tal, numa sala que está num ambiente difuso. Então ele tem uma resposta um pouquinho diferente, né? Então até o tipo construtivo dele é um pouquinho diferente. Então tem essas particularidades, tá? Desses dois tipos de microfones. Então tá, daí eu tô com o meu equipamento aferido, né? Ele tem todos os certificados, tá tudo certo e tal. E aí comecei a colocar o meu equipamento para medir na rua, né? Então a altura em geral na norma antiga ela falava que tinha que ser 1,20, né? Mas agora ele deixou assim um pouco aberto de 1,20 a 1,50 de altura, né? A posição do equipamento ela tem as suas particularidades, tá? Vamos dizer que a minha fonte sonora esteja aqui do outro lado da rua, né? Então o ideal seria eu apontar aqui o microfone para essa fonte sonora, né? Vamos dizer assim, virar aqui meu sonômetro para o microfone e pegar naquela direção. Vocês lembram da aula do professor Manning, que o diagrama polar do microfone, né, ele pode ter vamos dizer, se ele for cardioide, alguma coisa do gênero, né, ele vai ter uma certa direção preferencial, onde ele gosta de receber o som, e atrás dele não vai conseguir capturar muito bem, né? Então, por isso que, assim, o sonômetro ele tem já esse formato e tal, mais arredondado e tal, para também evitar um pouquinho que o corpo dele faça muita difração ali e tal, e acabe gerando um problema, né? Mas, em geral, você tem que direcionar o microfone para aquela tua fonte sonora. Se você deixar ele apontadinho para cima, você vai também evitar, né, esses problemas de reflexão com o solo, né? Mas assim, é mais para uma avaliação de ruído ambiental, onde não tem uma fonte específica que você está avaliando, né? E aí tem graus, tem correções que você pode aplicar. Então, dependendo da posição que você coloca o microfone, ele tem alguns ajustes, né? Quando você está utilizando assim no pedestal, tem alguns ajustes que o próprio fornecedor te dá. Então ele vai ter lá uma carta dizendo, olha, se você está medindo em bandas de oitava, o microfone nessa posição, aqui estão as correções, né, para você aplicar, oitava. Se você está medindo em 90 graus, aí tem essas tais correções aqui, banda a banda de oitava para ser aplicado. Se é 45 graus, então tem todas essas questõezinhas aí para tomar nota. Em geral, quando a gente está trabalhando com ruído assim, ambiental, o interessante é adquirir uns dados até 4 kHz, tá? Que assim, a partir dali, a absorção pelo ar, quando a gente já está muito longe da fonte, ela já é considerável. Então, às vezes, está medindo lá na casa do fulano, nem vai chegar a 8 kHz e tal, até porque uma parede, né, de um estúdio, alguma coisa do gênero, já vai barrar quase tudo isso, né? Vai sobrar só os médios, médio graves, né? E os graves. Então, às vezes, até o bem grave do som, ele até, às vezes, não incomoda tanto, né? Pela aquela questão da ponderação que a gente já viu, né? Só que se ele é impulsivo, o tuntos-tuntos lá da casa noturna, aí ele é mais incômodo, né? O grave. Mas se fosse só um som que fica ali constante e tal, aí ele não incomoda tanto. A pessoa assimila aquilo ali com o tempo e vai, né? Então a gente está sempre focando ali numa faixa entre 125 até 4 kHz, assim, que seriam, vamos dizer, os valores, as faixas de frequência que a gente costuma assim, medir, né, e avaliar com mais critério, né? Essa questão de poluição sonora, tá? Mas voltando ao ponto dos microfones de medição serem todos omnidirecionais, na verdade existem 3 tipos de microfones assim, para medição, tá? Um microfone que é esse aqui, que a gente chama de campo livre, tá? Que ele é utilizado então sem nada, vamos dizer assim, restringindo a ele ali, né? E está se convencionando dizer que para onde ele estiver apontado, né, ele vai estar recebendo aquele som direto e não vai ter reflexões. Então ele vai vir o som ali, ele vai capturar direto. O microfone de campo difuso, ele tem uma compensação um pouquinho diferente, porque ele vai ter o som vindo de uma direção, da outra e tal, numa sala que está num ambiente difuso, tá? Então ele tem uma resposta um pouquinho diferente, né? Então até o tipo construtivo dele é um pouquinho diferente. Então
tem essas particularidades, tá? Desses dois tipos de microfones. E tem também o microfone que é chamado de microfone de pressão. Tá? Aí esse aí a gente usa em geral em laboratório, coisas do gênero, porque eles são colocados dentro de tubulações, eles ficam em geral assim numa parede, né? Eles ficam enterrados numa parede, só fica a membrana dele para frente, são microfones de superfície, né? Então ele fica fechadinho ali. Então esses microfones são microfones especiais, geralmente são mais caros e tal também, e eles têm daí uma resposta para campo de pressão, né, que a gente chama. Então são basicamente compensações que são feitas. Um microfone de campo livre pode ser usado para um campo difuso? Pode, né? Mas então vai ter uma configuração no teu equipamento que você diz assim, ó, agora eu vou usar em um campo difuso, né? Vou estar dentro de uma sala fechada. Aí você tem que apertar naquele botão e ele vai corrigir em frequência esses resultados. E aí ele vai te dar uma resposta para campo difuso, tá? E em geral, campo livre tem lá um botãozinho, campo livre. Então tem essa configuraçãozinha para fazer. Ó, agora tem a questão de então proximidade de objetos, né, em geral. Então você vai estar dando aqui no mínimo 2 metros, né, de objetos em geral. Seja uma parede, seja um carro, um poste, uma pessoa, alguma coisa do gênero. Mas quando você está operando equipamento na mão, assim na rua, né, em geral tenta deixar o braço um pouquinho mais esticado e tal para fazer a operação, assim, para não, né, não ficar com a cabeça em cima, assim, e tal, atrapalhando ali o campo sonoro, tá? Então a distância mínima de qualquer superfície refletora e tal, 2 metros. Aí quando a gente está numa edificação, em geral tem duas orientações, né? Ou você vai fazer na fachada, vamos dizer assim, do lado de fora ali, né? Tá, enfim, botou aqui o pedestalzinho e tal, tá fazendo a medição na fachada, pode estar ali a 2 metros de distância da fachada e tal, ok, tranquilo. Se for uma casa térrea, né, e você pode fazer aquela medição interna, aqui vamos dizer que tem uma janelinha aqui, eu estou fazendo essa medição interna, aí beleza, você pode abrir a janela, fazer a medição interna, coisa do gênero, mas quando você está no andar mais alto, você não tem essa possibilidade de fazer essa medição na fachada 2 metros, né? Então o que se faz? Você vai lá no segundo andar, subiu lá e tal, vou fazer um bonequinho bonito aqui, um cara punk, o cabelo bem paventado aqui, ó, com um bracinho pro lado de fora, um bração, né? E tá aqui o carinha com o sonômetro aqui, ó. Aí ele pode fazer isso. Ele pode esticar o braço lá e tal, só não vai cair com esse sonômetro, né, cara? O equipamento vale mais que um carro. Bota uma coisinha no pulso, assim, para ficar segurando ali. Se for espirrar, pelo menos não sai voando ali 40 mil reais no chão, né? Mas você pode fazer dessa forma ou ainda usar uma haste acessória, né? Então bota numa haste e tal, bota um monte de silver tape, sei lá, alguma coisa assim, e bota lá, né? Claro que tem equipamentos para isso, né? Fazer avaliação de ruído em fachada, daí você consegue até às vezes chegar a 2 metros, ou ainda ir pode subir aqui em cima, se for corajoso, né? Aqui o gordinho subiu aqui em cima, ó. Aqui, pegou uma haste acessória e botou aqui 2 metros da fachada. Ó, beleza. Aí aqui no ambiente interno, tá? Ó, como é que vai ser no ambiente interno? A distância mínima, né, entre o microfone e qualquer superfície tem que ser de 0,5 metro, tá? Então, das paredes, coisas do gênero. Às vezes, se é um ambiente muito pequeno, não consegue chegar a isso, tudo bem, mas daí tem que informar no relatório que não foi possível atingir essas distâncias mínimas, tá? Claro que se for laudar isso, né? A distância mínima entre pontos de medição é 0,7 metros. Então, né, tem que ter aqui uma distânciazinha para fazer ali as medições entre elas. E a distância mínima entre portas, janelas, entrada de ar e demais elementos, né, com significativa transmissão sonora, né, vamos dizer aqui, né, ambientes, enfim, um visor, uma janela, qualquer coisa, 1 metrinho de distância, né? Aí quantos pontos de medição a gente vai colocar? Então deve contemplar pelo menos 3 pontos de medição. Quando a área do ambiente for superior a 30 metros quadrados, né, que diz a norma, que deve se acrescentar 1 ponto de medição a cada 30 metros quadrados extras, tá? Então, se eu tenho um ambiente de 90 metros quadrados, quantos pontos que eu preciso?
Então, ó, nos primeiros 30 metros quadrados, você vai colocar 3 pontos, tá? Quando a área for superior a 30 metros quadrados, deve-se acrescentar um ponto a cada 30 metros quadrados extras, tá? Então, 30 pontos para 3 metros, desculpa, 3 pontos para 30 metros quadrados, aí eu tenho mais 30, tenho que adquirir mais um ponto, né? Depois mais 30, mais um.